Mas você tem que prosseguir, você tem que deixar para trás e não ficar preso no passado. Olha o que diz aqui no verso 10 de Eclesiastes 7:10. Tem uma proibição clara dizendo: nunca digas. Em outra versão fala: nunca pergunte. Dá no mesmo. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que estes. Por que eu não posso fazer isso? Salomão continua dizendo: porque não provém da sabedoria esta pergunta. Uma outra versão diz: porque nunca com sabedoria perguntarias tal coisa. Entende isso? Não é para ficar, porque os dias passados foram melhores, porque você tem memória curta, você não lembra das coisas ruins que você passou, só lembra das que destacaram, né? Das que marcaram sua memória. E as coisas ruins, que se o passado voltasse, voltaria tudo. Você quase não passa a primeira vez, quer passar de novo? É isso mesmo? Errar nos mesmos erros? Fazer as mesmas coisas? Se esquece de uma coisa? Que você não tinha aliança com Deus? Como é que você não é grato a Deus por ter te achado? Como é que você consegue ser assim? Já falei isso algumas vezes aqui na igreja, irmãos. Algumas pessoas dizem assim: ai pastor, depois que aceitei Jesus vieram tantas lutas na minha vida. E eu digo: não, a visão está errada. O Senhor sabia que já viriam tantas lutas na sua vida, tantas lutas, e chegou antes, para que você pudesse passar em pé. Talvez você não suportaria passar pelo que passou se não fosse Deus. Alguém pode dizer assim: pastor, eu tenho certeza, se Jesus não chegasse na minha vida, eu tinha feito uma besteira enorme. Levanta a mão, qualquer uma delas. Será que isso já não basta? Pelo menos para você dizer assim: não, com Jesus é melhor. Com Jesus é muito melhor. Amém? Por que prosseguir, pastor? Para manter firme e reta a obra que o Senhor me confiou. Por favor, veja aí Lucas capítulo 9. Lucas 9, verso 62. Diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, botou a mão no arado, tem que ir até o final. Você já pegou no arado ou já viu alguém arando a terra? Já? Bom, eu já. E eu sei como é difícil manter o arado reto. No meu caso lá tinha um boi puxando. Ele faz força, mas eu tenho que direcionar o arado, tá? Eu preciso mantê-lo reto, senão sai uma bagunça. Entenda uma coisa, irmãos: colocar a mão no arado e não olhar para trás é porque nós temos um alvo, e o alvo está à nossa frente. O arado é uma obra e não dá para a gente fazer e desfazer, porque aquilo que você faz já era. Você não faz, não dá para apagar. Você pode pedir desculpa, você pode se arrepender, mas apagar você não pode. Não dá mais. O que você fez está feito, não dá para desfazer. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então faça certo. Siga o conselho de Paulo. Viva conforme você aprendeu. Como é que pode você aprender e fazer outra coisa? Lembra que o apóstolo Paulo também disse das pessoas que aprendiam e jamais conseguiam chegar ao conhecimento da verdade. Tem gente assim, irmãos. Não importa quantas pregações ouça, não atende, não obedece, não segue. Então siga. Se você seguir, você vai ser muito feliz. Deus tem o melhor para você, muito mais do que o mundo pode ofertar. Então nós não precisamos olhar para trás, porque o alvo está na frente. Amém? E alguns vão dizer assim: pastor, e eu que já não me sinto mais apto? Olha para cá. Eu não me sinto apto. De fato, eu não me sinto merecedor, merecedora.
sabe? Eu nem sei se realmente vou ser salvo. Eu acredito em Jesus, acredito na palavra de Deus, acredito na salvação, mas eu não sei se eu vou ser salvo, se eu vou ser salva. Eu não me sinto apto. Deixa eu te lembrar de algumas coisas, algumas pessoas aqui. A Bíblia Sagrada diz que Abraão se precipitou. Deus havia prometido o filho, ele já era velho, a esposa era velha, além de velha, idosa, ela já estava na menopausa, e além de estar na menopausa, também era estéril, ou seja, tudo o contrário. Junta a ele, precipitado, nesse sentido, nesse ponto específico, com ela, impaciente, deu ruim. Sara vai e diz assim: Abraão, vamos fazer o que é costume na nossa terra. Já que eu sou estéril, pega a minha serva e você vai ter um filho com ela, vai ser nosso filho. Porque eu digo Abraão precipitado? Porque você não vê ele dizendo assim: não, vamos não, sacrifício muito grande, isso, não vou não. Olha para os irmãos aí, olha a cara deles, ó. Não vou não, que conversa, a menina aí novinha, não quero não. Teve isso? Não teve nada. Ela falou assim: Abraão, pegou. E pastor Manel, o tiro foi certeiro, porque a menina engravidou ligeiro. Vai ver os problemas que ele teve por causa disso. Se eu disser para você que os descendentes de Abraão têm problemas com isso até hoje, você acredita? Até hoje eles têm problema por causa dessa única atitude de Abraão. Abraão precipitou-se. Jacó trapaceou. Não precisava. Deus havia dito à mãe dele: tem 2 nações dentro do seu ventre, e o maior servirá ao menor. Deus já tinha dito, já era profecia, ia acontecer. Não precisava enganar, não precisava iludir, não precisava trapacear, mas ele fez. E por causa disso, ralou, meu filho. Ralou. É só ler a história de Jacó e Labão. Jacó era esperto, Labão era um lobão, meu filho. Enganou Jacó mais que tudo. 10 vezes mudou o salário de Jacó. 10 anos, provavelmente, não temos certeza, mas provavelmente 10 anos seguidos ele foi enganado, tá? Toda vez que ia reajustar o salário, ele enganava, mudava. Se não fosse a mão de Deus, Jacó tinha ficado na miséria naquela terra, mas Deus o abençoou. Entendeu, sim ou não? Porque o homem vinha, quebrava o acordo, o homem vinha dizer: não, não vai ser mais assim não, vamos mudar o acordo, porque ele trapaceou. Entende? José era a ovelha negra da família, entre aspas, tá? Pessoal aí do racismo não vinha encher minha paciência. E também não tinha sorte. Já viu a história de José? Primeiro, os irmãos odeiam, joga o menino no poço, vende o menino como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar. Quando as coisas vão melhorando, quando as coisas vão se ajustando, já viu situações como essa? Que as coisas começam a clarear e você começa a alegrar, mal dá tempo de você provar do doce. Buf, desastre. O menino é acusado de estuprar o comandante de Faraó, a esposa do comandante Potifar. Vai o menino para a cadeia. Lá na cadeia ele poderia pensar: meu irmão, minha vida é ou azar triste, hein? Dia desse eu estava na casa do meu pai, sendo paparicada pelo meu pai, porque o pai, né, gostava mais dele que todo mundo. Fez uma túnica de várias cores, está lá se achando, depois termina na cadeia. Ele podia pensar: ó vida, ó azar. Entende? José, tá. Moisés era gago. A irmã dele, Miriam, fofoqueira. Era, irmão, falar da vida de Moisés. Porque ele está com uma mulher que não pode, não sei o que, se meter na vida dos outros. Você tem irmão assim, fofoqueiro? Se mete na tua vida? Entende? Sansão era forte com os homens, mas suscetível
com as mulheres, pelo menos com Dalila. Cadê os irmãos? Olha os irmãos. Cuidado com a Dalila. Tu viu uma Dalila? Se tiver com a tesoura na mão, então se ligue. A pessoa que tem o nome de Dalila, por favor, estou falando da Bíblia só, tá? Quem mais, pastor? Você quer mais? Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério e homicídio. Elias se tornou depressivo. João, o apóstolo do amor, queria tacar fogo no povo. Pedro, a pequena rocha, na hora que a coisa apertou, negou Jesus. Não precisa falar mais? Não precisa nem falar de Judas, não precisa falar de Tomé. Era só rapaziada de alto nível, irmão, os servos de Deus. Mas isso se você olhar para o passado. Olha para o futuro deles. Abraão se torna o amigo de Deus, o pai da fé. Amém? Moisés, o gago, vai pregar e vai anunciar palavra, o mandado de Deus para milhões de pessoas. Você não vê mais ele precisando de Arão para falar por ele, tá? Toca em alguém que é tímido, que não gosta de falar em público. Fala assim, ó, Deus cuida até do gago. Imagine você, tá? Amém? E sabe o que é legal, pastor Manuel? Não está registrado na Bíblia que ele ficou curado da gagueira, não. Fala pro irmão aí, Deus usa os gagos. Tem uma história, anota aí, obreiros. Eu lembro como hoje, irmãos, eu tinha 15 anos quando o pastor pregou isso, tá? Lembro exatamente do dia, porque essa história me marcou. Ele falando assim, na reunião de obreiros, e falou assim, olha, vocês têm que evangelizar, vocês têm que falar de Jesus. Aí a irmãzinha assim, obreira, né? Não tem sempre um mais afoito, né? Ele fala assim, não, pastor, mas é porque eu não sei falar direito, não. Aí falou, irmã, a senhora sabia que o livro mais vendido na face da terra é a Bíblia? Ela falou, não, sabia não, pois é. E lá nos Estados Unidos, dizem, eu não sei, mas dizem que tinha um irmãozinho que era conhecido como o maior vendedor de Bíblia. E foram fazer uma reportagem com ele e descobriram uma coisa fantástica. Ele era gago. A repórter falou assim, mas como que você consegue vender? Porque bater de porta em porta para vender Bíblia não é fácil. Como é que você faz? Ele falou assim, eu chego, bato, a pessoa sai, eu digo assim, essa é a Bíblia Sagrada? Você quer comprar ou quer colher? Entendeu? Irmão, Deus faz. Duvida de Deus para tu ver. Amém? Deus faz. Pastor Manuel está chorando ali. Deus faz, irmão. Amém? Diga graças a Deus.